Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em umas matérias bem interessantes do portal de notícias Cultura Alternativa. Oi, sim. São temas que se conectam de um jeito bem atual, né? Exato. De um lado, essa relação complexa entre redes sociais, o STF, a nossa democracia aqui no Brasil. E do outro, algo mais pessoal, a conexão digital e a solidão. É uma combinação que diz muito sobre o nosso tempo. A ideia é tentar extrair o essencial dessas análises, sabe? Entender melhor o cenário. Então vamos lá. Uma das matérias descreve assim uma tensão bem clara. Sim, as redes sociais virando um campo de batalha mesmo, né? Esquerda, direita. E o STF bem no meio disso. Tem gente celebrando as ações do Supremo, tipo contra abusos digitais. É. E tem o outro lado, com denúncias fortes, falando em censura, até usando termos pesados como ditadura togada. Isso aparece muito no YouTube, no X, Telegram. O que a matéria aponta, e eu achei interessante, é que o debate foca muito em achar culpados, né? E talvez desvie o olhar de uma questão mais estrutural, uma deformação na própria democracia. Exato. E isso tem tudo a ver com uma mudança na forma de fazer política que a matéria também aborda. Sai a persuasão, o debate de ideias e entra, bom, o que chamam de lacração. Ah, a lacração. Explica um pouco melhor isso no contexto político. Como funciona? Então, é basicamente buscar o impacto rápido, sabe? Posts agressivos, que polarizam, que geram muito engajamento, muita reação imediata. Tipo, viralizar a qualquer custo? É por aí. A negociação, o acordo, isso perde espaço. Se um político cede em algo, a base digital dele já vê como fraqueza, como traição quase. E aí os parlamentares acabam agindo mais como influenciadores digitais. É o que parece. A pressão é para gerar conteúdo viral, para lacrar, mais do que para legislar, para buscar consenso. O legislativo fica meio refém dessa lógica, né? E os algoritmos, eles têm um papel nisso tudo, né? A matéria fala disso. Fundamental. Eles não são neutros, claro. São programados para destacar o que causa mais reação. Raiva, indignação. Isso engaja mais que um argumento racional, ponderado. E os políticos aprenderam a jogar esse jogo. Com certeza. Eles usam as regras das plataformas para ganhar visibilidade. A lógica do algoritmo acaba, muitas vezes, passando por cima da lógica republicana, do diálogo. Impressionante como isso redesenha o cenário. E essa mesma intensidade digital que a gente vê na política parece ter um eco na nossa vida pessoal, né? Aí entra a segunda matéria do Cultura Alternativa. Sim, a outra face da moeda. A questão da solidão. Parece um paradoxo, né? Tanta conexão e tanta gente se sentindo sozinha. Sente só. E no Brasil, esse número sobe para 50%, metade da população. E o que me chamou a atenção afeta mais os jovens, entre 18 e 34 anos. Isso é preocupante. Muito. E tem uma pesquisa interessante da Universidade da Pensilvânia que sugere algo prático. Diminuir o uso de redes sociais por uns 30 minutos por dia pode melhorar o bem-estar e reduzir essa sensação de solidão. Faz sentido. Limitar a exposição constante, talvez. A matéria também fala que a solidão se tornou quase uma norma invisível. A pandemia, claro, acelerou isso demais. A OMS reportou aumento de 25% em depressão e ansiedade no mundo. E no Brasil? Aqui, o Conselho Federal de Psicologia viu os atendimentos ligados à solidão aumentarem 52%. É muita coisa. Nossa. Mas a matéria propõe um olhar diferente. Não vê a solidão só como um fracasso pessoal, mas como parte da nossa condição hoje. E que talvez o jornalismo e um uso mais consciente das redes possam ser ferramentas para criar conexão e pertencimento. Exatamente. E tem mais dados que reforçam isso. Uma pesquisa da Cigna, nos Estados Unidos, 61% dos adultos se sentem sós. Outra da Kantar, no Brasil, 43% usam redes sociais buscando justamente pertencimento. Buscando conexão. Isso. E Harvard mostra que conexões de qualidade, mesmo as virtuais, fazem bem para a saúde. O que nos leva de volta ao primeiro ponto, né? A empatia que parece sumir na política. Aquela frase da matéria, discordar virou crime moral. Forte isso. Muito. E mostra como esperar que só o STF resolva a polarização é limitado. O problema é mais profundo, é social. É uma perda da capacidade de diálogo que já existia antes, sabe? A judicialização muitas vezes só ocupa um espaço que o legislativo deixou vazio
paralisado por essa mesma polarização. Entendi. Então, tentando juntar as peças, as redes sociais, os algoritmos, o jeito como a gente usa tudo isso, tá mexendo fundo tanto na política, aumentando as divisões, Quanto na nossa experiência pessoal, onde a gente convive com mais solidão, apesar de toda a tecnologia para conectar. qual seria então a grande conclusão disso tudo? O que a gente tira dessas análises? Olha, eu acho que fica claro que a solução não está só nas instituições, tipo STF, ou em mais regulação para a internet, embora isso possa ajudar. É preciso algo mais. Uma mudança mais Cultural. comportamental? Exatamente. Resgatar um pouco da empatia, valorizar mais o diálogo real do que a lacração do momento. E usar as ferramentas digitais de um jeito mais consciente, mais intencional. A responsabilidade é de todo mundo, né? Individual e coletiva. Faz todo sentido. Fica então talvez uma reflexão final para quem nos ouve, né? Se esses espaços digitais podem tanto dividir quanto isolar, como é que cada um de nós pode usar essas mesmas ferramentas, de propósito, com intenção, para cultivar conexões mais reais e um diálogo um pouco mais construtivo? É a grande questão. Bom, essas matérias ótimas que a gente discutiu hoje, lembrando, estão lá no portal de notícias Cultura Alternativa. Vale a pena conferir na íntegra. Com certeza, fica o convite para acessarem o Cultura Alternativa diariamente. O endereço é culturaalternativa.com.br.